O bungee jump é um esporte radical no qual uma pessoa pula de uma altura muito grande presa a um elástico. Para que o praticante não corra risco, um dos fatores importantes é que o elástico preso a ele possa ser esticado com facilidade, adquirindo um comprimento relativamente grande. Indique qual alternativa explica este fato do ponto de vista físico. Bem, inicialmente, no bungee jump, o praticante salta. Durante a descida, o elástico, ao qual o praticante está preso, vai se desenrolando, ainda não há força elástica. Ele chega num ponto em que o comprimento do elástico é exatamente igual à distância que ele percorreu, à altura que ele caiu aqui, e a partir desse comprimento natural, dessa distância que é igual ao comprimento natural do elástico, ele continua por inércia, ele tem uma massa, inércia é a propriedade geral da matéria de se manter com a velocidade que está, então ele a partir desse ponto, ele continua, por inércia, e ele começa a esticar o elástico, tirando o elástico de seu comprimento natural. A partir desse ponto, então, o elástico vai tentar voltar para o seu comprimento natural e, como ele está preso ao praticante, ele exercerá no praticante uma força elástica. Uma força elástica que é restauradora. Restauradora porque ela tende a fazer o praticante voltar para a posição de comprimento natural da mola. E é o que vai acontecer. Isso aqui não acontece, isto é, ele não chega até a posição de onde ele tinha saído. Isso não acontece porque há dissipação de energia durante a queda e durante a subida, durante o retorno. Então, a imagem a qual estamos habituados é de que ele vem a uma posição máxima e volta a subir, mas não mais à posição onde ele estava originalmente, a uma posição menor, justamente devido à dissipação. Observamos também que haverá, a partir de um certo ponto, um movimento retardado, freando o praticante. A ideia é tornar essa freagem a mais suave possível, de modo a não causar risco para a saúde do praticante. Esta é a ideia que deve ser praticada quando se cria o elástico e quando se pensa na constante elástica desse elástico. Note que há uma referência na letra A à constante elástica do elástico. Quanto maior a constante elástica, menos elástico é o elástico, isto é, mais rígido será o elástico. Quanto maior a constante elástica, maior a rigidez, seja do elástico, seja da mola. Podemos, então, falar aqui na lei de Hooke, que diz que a força elástica é igual ao produto da constante elástica pela deformação da mola, ou, no caso, pela variação de comprimento do elástico a partir de sua posição de comprimento natural, que ele vai desenrolando aqui, chega a seu comprimento natural e a partir desse ponto ele começa a ser esticado. Então esse ΔX é medido a partir desse ponto, quando ele começou a ser esticado. Note que, pelo que já comentamos sobre constante elástica, dada uma constante elástica K1 e uma constante elástica K2, K1 sendo menor do que K2, implicará força elástica 1 menor do que força elástica 2 para o mesmo ΔX, isso é, fixada a variação de comprimento do elástico. Podemos também agora comentar sobre quantidade de movimento, que é uma grandeza medida pelo produto da massa pela velocidade do corpo, e quando justamente o praticante pula, ele vai ganhando velocidade até um certo ponto, a partir do qual a força elástica fica maior do que o peso dele e ele começa a ter um movimento retardado, a ser freado. Desse modo, a ideia, para que ele não corra risco, ele, o praticante, é a de que ele varie suavemente a sua velocidade. Isso é, a ideia é a de que ele tenha
tempo maior possível para produzir uma mesma variação de velocidade. Isso é, ΔV sobre ΔT definindo a aceleração, criando um tempo bastante longo para uma dada variação de velocidade, nós estamos falando de uma aceleração pequena, né? Uma desaceleração, aqui no caso, pequena, para que não haja risco para a saúde do praticante. Desse modo, quando ele voltar, já comentei que ele não volta a essa posição aqui devido à dissipação de energia, quando ele voltar e voltar a cair de novo e voltar a subir de novo, ele não fique sujeito a desacelerações muito grandes para que, por exemplo, o sangue, né, que tem dentro de todos nós também não desacelere, não exerça grandes pressões, né, na veia, seja do cérebro, seja de qualquer outra parte do corpo, para não causar risco à saúde. Podemos então concluir que o elástico faz aumentar o tempo da variação da quantidade de movimento, uma vez que ele aumenta o tempo da variação da velocidade, a massa do praticante não varia durante a queda, então variação da quantidade de movimento está diretamente aqui associada à variação da velocidade. Então, quando o elástico faz aumentar o tempo da variação da quantidade de movimento da pessoa e diminuir a força aplicada no sujeito, quer dizer, no sujeito é o praticante, né? Quando se produz uma variação de velocidade num tempo bem maior, o movimento não é brusco, ele é um movimento suave. E isso protege quem está praticando o esporte. Falar que a constante elástica é nula é dizer que a força restauradora seria zero. Desse modo, não haveria situação elástica, né, de retorno que caracteriza o bang jump. A letra A está desqualificada. O tipo de elástico a ser usado nesse esporte deve permitir que a pessoa caia livremente. O conceito de queda livre em física é livre da resistência do ar, livre de qualquer outra força. Então, ele estaria sujeito apenas à força-peso, cairia com aceleração igual à da gravidade do planeta e não teríamos, novamente, o efeito de ida e volta. Ele estaria constantemente acelerado e aumentando a velocidade. Letra B também desqualificada. E letra D, com o elástico a pessoa não tem variação da quantidade de movimento, pois sua velocidade é constante durante a queda. De fato, se a velocidade fosse constante durante a queda, não haveria variação da quantidade de movimento, né? Dada essa expressão aqui. Ocorre que nós sabemos que há variação, né? Ele sai daqui de uma situação de repouso, né, quando ele salta, e ele vai ganhando velocidade ao longo da queda. É essa, inclusive, a motivação para a brincadeira, né? É isso que vai trazer emoção lá ao praticante desse tipo de esporte. Letra C, então, confirmada como correta. Encerrada a questão.